Sextou no Tomazão TV, aquele abraço, muito obrigado para você ligado aqui no Tomazão TV, uma ótima sexta, um fim de semana abençoado para você, para o torcedor do Remo, para o torcedor do Paysandu, o Remo feliz da vida com a vitória de ontem, voltando a vencer na Série B, de virada, depois do susto contra o Avaí, o Remo é o quinto colocado, o Paysandu fechada a rodada, mesmo com empate em Manaus, ficou fora da zona do rebaixamento na 18ª colocação, mais importante nesse momento de recuperação. E projetar aí o que virá pela frente, o Atlético para o Paysandu na segunda e o Goiás para o Remo na terça-feira lá na Serrinha. Vamos ouvir o técnico Antônio Oliveira e também poder ouvir o técnico o Claudinei Oliveira, já que não pudemos ouvi-lo ontem em função de ser muito tarde, a sonora do técnico só chegou na quinta-feira, então não tinha como ouvi-lo. Então, hoje, a gente vai fazer aquela análise geral na opinião do treinador e da perda do Paysandu, do jogador importante no esquema do técnico bicolor, que está fora da temporada. Aqui para você, no Tomazão TV. Lembrando que é importante você assinar o canal, acionar o sininho e deixar o like, que é para a gente fortalecer cada vez mais o conteúdo, e é muito bom ter você aqui. Com 50 mil, tem um super sorteio, e a gente está chegando. Aos 40 mil, eu vou anunciar os prêmios de 50 mil, eu faço sorteio. Bom, vamos começar falando da vitória azulina ontem à noite no Mangueirão. Aliás, chovendo naquele início de noite, até imaginei que pudesse tirar público do estádio, mas tivemos 15.741 pagantes, com 3.670 credenciados, né, e não pagantes, e um público total de 19.411, quase 20 mil espectadores para um jogo de 21h35, horário cruel, em função da grade da televisão, e os clubes têm jogado nesse horário realmente muito tarde, né? E no total, o de renda, 423.915. O Remo, que estreou ontem, o Nathan Santos, muito bem, jogou todo o tempo, né? No final já mostrava sinais de cansaço, mas mandou muito bem. E acabei sendo pego de surpresa, porque a informação que eu tinha é que o uruguaio, o Diego Hernandes, poderia estar entre os relacionados e acabou ficando fora. Mas o Jaderson, com o Caio Vinícius e o Cantídio mandaram muito bem, e uma atuação do Camutanga sensacional. Vacilo do Kaique aconteceu no início, acabou fazendo, praticamente dando gol do Avaí. Mas o Remo teve forças, foi inteligente, jogou com a bola no pé, entre linhas, marcando, tirando espaço do Avaí para conquistar a vitória importante. Depois de 3 empates seguidos dentro de casa, o Remo conseguiu vencer, quer dizer, 3 seguidos empates, 2 em casa, consegue vencer a primeira com o Antônio Oliveira, que já tinha vencido lá contra o Atlético, e ele dedicou a vitória ao torcedor, mas também falou um pouco da estratégia usada para a vitória contra o Avaí. Antônio Oliveira, no Tomazão TV. A nossa obrigação maior e a nossa responsabilidade era oferecer estes 3 pontos. Por isso, para eles, estes 3 pontos, mais do que qualquer coisa de nota artística, o resultado para nós hoje era importante, portanto, como serão as 20 finais que nós teremos pela frente. Sempre que o adversário tinha a bola, realmente baixámos o bloco para retirar essa profundidade. Quando tínhamos bola, enquanto tivemos pernas, fomos uma equipa que criou perigo no adversário, principalmente na primeira parte. Na segunda foi mais em transição, à medida que, principalmente nos últimos 15 minutos, com mais um, podíamos ter tido a capacidade de ter mais bola, mas depois joga ali um bocadinho a ansiedade de que a importância dos 3 pontos em detrimento daquilo. No final, é evidente, nos últimos 2, 3 minutos conseguimos ter a bola, é evidente que o adversário também, basicamente, não se resignou, mas cansou-se. Acho que, acima de tudo, acaba por ser uma vitória justa. Aí o técnico, o Antônio Oliveira, né? Acho que mais tranquilo, essa pressão toda que existia em função da falta de vitórias, mas mesmo com o Remo na boa colocação, e agora melhor ainda, porque é o 5º colocado,
Já já eu falo da pontuação. O Remo com 29 pontos, colado lá com a Chapecoense que é a quarta, que tem vitória a mais do que o Remo. Alan Rodrigues entrou no intervalo, saiu contundido. Seria um problema? A gente não sabe. E o Diego Hernandes, que não esteve nesse jogo, será que já poderia estar relacionado para o jogo contra a equipe do Goiás? É mais uma opção, até porque o Remo ainda vai anunciar pelo menos mais 2 contratações e isso deve acontecer ao longo até dessa próxima semana, até porque não se pode perder muito tempo. O Remo está cada vez mais incorporando a equipe, incorporando o elenco. E agora já volta para os treinamentos, já nesta sexta-feira, para o jogo da terça-feira. Por isso, não tem descanso. É jogo em cima de jogo e com viagem também. Porque joga na terça e depois vai jogar na sexta-feira, já a volta do turno, estreando contra a Ferroviária no retorno no Mangueirão. E o Paysandu, que vive aí momentos de tranquilidade em função da boa campanha, da sequência. São 7 jogos de invencibilidade sob o comando do técnico, o Claudinei Oliveira. Mas a pior notícia que poderia ser dada ontem foi, sem dúvida, a contusão do Matheus Vargas, né, que rompeu o ligamento e vai ter que fazer cirurgia. Já está em protocolo de cirurgia, deve acontecer hoje ou amanhã. Vai ficar 9 meses para se recuperar. É uma perda sensível, porque era um jogador que, se não estava titular, era titular e era um jogador importante nessas entradas e saídas. Então, perde o Paysandu um meia importante. Tem o Edinho, que depois da contusão do ano passado também está voltando de uma cirurgia complicada, quase 1 ano sem jogar. Aí agora vai ficar o Matheus Vargas. Paysandu que já não vai ter o Leandro Vilela contra a equipe do Atlético nesta segunda-feira na Curuzu. Jogo importante, Atlético disparou, saiu da zona do rebaixamento. Já falo da classificação, mas antes eu queria ouvir o Claudinei, que a gente não tinha ouvido ontem, a respeito do problema do gramado, né, que o Paysandu acabou enfrentando pela condição técnica da equipe, tendo muita dificuldade de toque de bola, mas principalmente pelos 2 jogos seguidos fora de casa, ter conseguido os 4 pontos. 6 seria melhor ainda, mas dentro da previsão, a pontuação foi muito bem recebida pelos bicolores. Claudinei Oliveira. De 4 pontos seria bom, né? Que a gente ia buscar os 6, né? E como a gente não faz conta com derrota, a gente aceitava pelo menos 4, né? E vieram os 4, acho que a gente, com todo o respeito à equipe do Amazonas, que a gente tem que ter, mas eu acho que se tivesse jogado 11 contra 11, nossa chance de vitória teria sido um pouco maior, né? Depois a gente não sofreu esse gol de empate. Mas faz parte, e a gente tem que passar por essas provações para o grupo mostrar sua força. A gente mostrou uma força de uma maneira em Curitiba, né? Com uma imposição, com um jogo muito bom, né? Um excelente jogo. E a gente tem que mostrar nossa força na dificuldade, né? Não é um campo bom para você poder trocar passes também. É diferente o jogo do Curitiba. Lá, quando a gente estava sendo pressionado, a gente trocava 2, 3 passes com qualidade, conseguimos fazer a transição. Esse campo aqui não te permitia isso. O jogador roubava a bola, não ficava confortável de trocar 2, 3 passes, porque o campo não permitia isso. Se você analisar o jogo do Amazonas, desde do 11 para 11, não é um jogo de muita troca de passes, não. É bola para o lado e bola na área. E o Papão também já retornando aos treinamentos nesta sexta-feira. Deu uma folguinha ontem por causa da viagem de volta, mas hoje já vai de novo para campo para buscar a melhor formação, melhor condicionamento. Não deve ter o Rossi ainda, né? O Rossi vai se recuperar para ficar 100% para voltar a jogar pelo Paysandu. Ele é um jogador importante, sim. E o Claudinei quer contar principalmente com a liderança que ele exerce no grupo bicolor. Resultado de ontem, Criciúma lá dentro do Santa Cruz, da Nick Net, né? O estádio do Botafogo de São Paulo, venceu por 2-0 e também deu uma subidinha e manteve o Botafogo agora na lanterna da competição. E a vitória do Remo, 2-1 diante do Avaí. Primeiro Goiás, próximo adversário do Remo com 36, Curitiba 34, Novo Horizontino 34, Chapecoense 29, juntamente com o Remo também com 29. E os últimos colocados, Ferroviária 19, o Amazonas 18, Volta Redonda 18 e o Botafogo 18 pontos.
Agora é esperar. Jogo de segunda, de terça, tem Paysandu, tem Remo e um fim de semana abençoado para todo mundo. Valeu! Leão encostou no G4, o Remo fora da zona. Era isso que a gente queria. Tomara que continue assim. Abençoado final de semana para todo mundo e um sextor bem maneiro. Abraço.